Continuando, irmãos, o nosso estudo na primeira carta de Paulo a Timóteo, leiamos hoje o que está escrito no capítulo 5, a partir do versículo de número 17. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, a partir do versículo de número 17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, e dos anjos eleitos, que, sem prevenção, guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Podeis sentar, irmãos. Meus amados irmãos, aqui Paulo endereça a sua carta a Timóteo e fala a ele não só como deveria portar-se na igreja, não só como deveria lidar com a igreja, não só como deveria lidar com o púlpito na qualidade de pastor, mas também como deveria ele lidar com os outros pastores. Na Bíblia Sagrada, nós já vimos isso, não havia hierarquia entre pastores. Não defende a Bíblia a distinção comum a algumas igrejas pentecostais entre pastor e presbítero. Nem defende a Bíblia a distinção entre bispo e pastor. Nós já vimos que quando Paulo fala dos ministros a Timóteo, ele menciona bispos e diáconos. Os bispos com o ofício do governo e da palavra, os diáconos com ofícios ligados à distribuição de bens materiais. Nós vemos que na carta aos Filipenses, a saudação é dada à igreja com seus bispos e diáconos, e não se fala de outro grupo além destes dois. Quando Paulo discursou em Atos capítulo 20 aos presbíteros de Éfeso, os chamou enquanto presbíteros de bispos, e disse que a função deles era a de pastorear o rebanho de Deus, portanto chamando-os também de pastor. Nós lemos que quando Paulo escreveu a Tito, ele falando das condições para alguém ser presbítero, intercaladamente falava bispo, presbítero, usando indistintamente os dois termos para o mesmo ofício. Portanto, não havia pastor de pastores, só havia pastor de rebanhos. Não havia um bispo, um pastor primaz sobre os outros, ou um pastor acima de presbíteros. Na verdade, pastor é um ministério, provém de Deus. Quando Cristo subiu, deu dons aos homens.
ou recebeu homens como dons, e deu uns para pastores, conforme lá o diz. Assim é Cristo quem chama alguém para ser pastor e que lhe concede o dom de sê-lo. É um dom ministerial. Mas aquele que o tem para exercê-lo de fato precisa do reconhecimento da igreja. E este reconhecimento consiste exatamente em ele receber a imposição de mãos de um presbitério, oportunidade em que o pastor torna-se um oficial da igreja, não apenas um pastor por vocação, um pastor pelo dom de Deus, mas um pastor em ofício dentro da igreja. E aí se lhe chama de presbítero, ele é chamado de bispo. Esses três títulos, pastor, bispo e presbítero, designam três aspectos de uma mesma coisa. Pastor é a denominação afetiva, indica um relacionamento entre aquele que está à frente da congregação e a congregação, um relacionamento de proximidade, de amor, de pastoreio, de cuidado. A expressão bispo, que significa superintendente, supervisor, ressalta o aspecto administrativo da função de pastor, principalmente no que concerne a obra de Deus e no que concerne a disciplina. E o título de presbítero o faz reconhecido como alguém maduro e experiente, porque significa ancião. Portanto, os presbíteros da igreja estavam todos nivelados, não havia entre eles hierarquia nos tempos apostólicos e também não deve haver nos dias de hoje. Paulo discursou aos presbíteros de Éfeso, um corpo de presbíteros. O próprio Pedro, que alguém diz ser papa, escrevendo numa de suas epístolas, diz aos presbíteros: eu que sou presbítero com eles, não presbítero sobre eles, mas presbítero com eles. Portanto, estavam todos no mesmo nível. No entanto, meus irmãos, é uma coisa natural que surja em meio a presbíteros um que se distinga na liderança. Isso não deve ser institucional, e o grande erro da cristandade foi de fazer essa ascensão natural tornar-se institucional. Com pouco tempo dentro da igreja já havia a distinção entre bispo e presbítero. Essa distinção foi a formalização de uma ascensão natural de um presbítero em meio aos outros. A igreja institucionalizou esta ascensão chamando este presbítero de bispo. Não é bíblico que ele seja distinguido dos outros institucionalmente. No entanto, é uma coisa natural que um mais experiente, que alguém por algum dote no meio de um grupo se distinga como líder. Muito embora a igreja de Jerusalém tivesse vários presbíteros, nós percebemos uma preeminência de Tiago, que foi quem falou por último no concílio de Jerusalém. Inclusive os de Jerusalém eram chamados de os de Tiago, conforme está escrito na carta de Paulo aos Gálatas. E quando Paulo foi a Jerusalém, diz a Bíblia que ele teve um encontro específico com Tiago. E Timóteo, em meio aos presbíteros de Éfeso, tinha um destaque. O destaque vinha de ele ter tido convivência com o apóstolo Paulo, ter adquirido por esta convivência experiência. E por isso Paulo fala a Timóteo sobre como lidar com os outros presbíteros. Não quer dizer que ele tivesse uma preeminência institucional, mas quer dizer que Paulo o tinha como aquele que era entre os outros respeitados e que poderia ser receptor de suas orientações. E Paulo diz: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham. Uma tradução diz: os que labutam na palavra e na doutrina, na palavra e no ensino. Paulo diz aqui que a igreja deve estimar
deve honrar os presbíteros que governam bem. Inclusive, Paulo explica que esta duplicada honra que se deve dar a tais presbíteros deve ter expressão, inclusive, material, remuneratória, conforme o versículo de número 18. Mas, obviamente, que vai muito além disso. Devem ser reconhecidos os presbíteros, os pastores, que governam bem. Agora, o que seria governar bem, irmãos? O que seria governar bem? Eu estou perguntando isso, porque há uma diferença entre o que seja governar bem na Bíblia e a mentalidade mundana dos dias de hoje. Há pessoas que comparam hoje a igreja com uma empresa. Na Bíblia Sagrada, a igreja está comparada a alguma coisa terrena, sim, mas não é a uma empresa, a um empreendimento. Ela está comparada ao lar, está comparada à família. Paulo diz a Timóteo que os presbíteros devem governar bem a sua própria casa, porque se forem incapazes de fazê-lo, também não irão cuidar bem das coisas de Deus. Ou seja, o modo como um pastor deve governar a igreja aproxima-se muito mais do modo como um pai administra a ordem moral e educacional na sua casa, do que deve se aproximar de empreendimentos de um empresário. O modo de governar bem no pastor deve aproximar-se muito mais, repito, do modo como um pai lidar com a sua casa, mulher e filhos, de maneira a estruturar a ordem moral dentro do lar, do que com a perspectiva de um empresário. Um empresário, irmãos, ele não se ocupa dos rigores morais. Ele quer atingir o seu resultado nessa sociedade capitalista, concorrencial. As empresas olham umas para as outras, procurando chegar uma na frente das outras. Elas medem o seu valor pela capacidade de produzir e pela capacidade de ter este produto consumido, pelo número de consumidores e pela rapidez da produção. Uma empresa não quer saber sobre os meios para se conseguir isso. Ela utiliza meios duvidosos, moralmente reprováveis, em muitas das ocasiões, porque ela não age baseada no princípio, ela age baseada no resultado. E há pastores hoje que acham que governar bem a igreja de Deus é alcançar resultados, fazendo aqui uma comparação, muitos consumidores dentro da igreja do que eles oferecem e uma produção exacerbada. Tais pastores, vendo a igreja como se fosse uma empresa, estimulam o ativismo, produção numerosa. Pensam eles assim: há pessoas que vêm à igreja e que gostam de rock, então tenhamos espaço dentro do culto, ou tenhamos um culto específico no qual apareça a música rock. A demanda por samba, há pessoas que vêm à igreja e que gostam do samba, coloquemos então ritmos de samba nas músicas. Há pessoas que vêm à igreja e gostam de esportes, formemos o ministério dos atletas de Cristo. Há pessoas que gostam de dançar, introduzamos as danças no culto, criemos o ministério das danças. Tem igrejas hoje, irmãos, que são de uma organização tão complexa, que é uma coisa impressionante. Ministério do teatro, ministério da dança, ministério de não sei o que, ministério de não sei o que, e isso, aquilo mais, atleta de Cristo, não sei o que, equipe de esportes, equipe disso.
para ver se agrada o maior número, perdoe-me a expressão, porque é assim que eles consideram as pessoas, de consumidores. É como se eles dissessem: tenhamos dentro da igreja o que é do gosto das mais variadas pessoas, para que cada um se prenda à igreja por encontrar nela aquilo que é do seu gosto. E cada um vai se dedicar àquilo que é da sua preferência. De um modo um pouco mais obscuro, a Igreja Católica já vinha fazendo isso. Sendo que pelo menos na Igreja Católica, agora já está nesse patamar também, no passado, não era uma preocupação de agradar a essas coisas banais que as pessoas querem. Era uma preocupação de satisfazer a todas as perspectivas ideológicas. Pelo menos tinha um referencial cultural. Sabendo que alguns eram marxistas, a Igreja Católica lhes oferecia a teologia da libertação. Sabendo que alguns queriam a contemplação, existia a ordem dos carmelitas. Sabendo existir aqueles que gostavam da pobreza, queriam ser hippies dentro da igreja, criavam a ordem dos franciscanos. A Igreja Católica tinha e ainda tem uma rede de opções para várias perspectivas culturais. Mas dentro da cristandade evangélica hoje, o que se quer atender não é nem a perspectivas culturais. É a esses interesses banais, por aquela música, por aquela atividade. E as pessoas dentro da igreja se sentem num trono. A igreja tem que oferecer o que é do meu agrado, senão eu vou para aquela outra. E o pastor preocupado de que a pessoa vá para aquela outra, cria aquilo ali imediatamente. Eu conheci pastores que quando surgiu a ideia de as pessoas ficarem dançando na igreja, eles fizeram violenta oposição por acharem que isso não ia prosperar. Quando eles viram que todos começaram a adotar aquilo, eles mudaram também e aceitaram. Porque não quiseram perder a concorrência. Meus amados irmãos, as pessoas estão desafiando pastores por aí. Se não for como eu quero, eu vou para aquela outra. E pastores estão se dobrando. Acham que governar bem é tratar uma igreja como se fosse uma empresa. É criar as várias opções para as diversas pessoas. E a igreja tem se tornado de fato uma empresa em muitos lugares. Um negócio. Mas na ótica de Paulo, governar bem não tem nada a ver com isso. Governar bem é como um pai a sua casa, formando os filhos, instruindo, educando em valores, acompanhando o crescimento. Meus irmãos, nós não vamos aqui tratar a igreja como se fosse empresa. Não vamos aqui entender o governar bem a igreja como um empresário administra a sua empresa. Nós não estamos aqui querendo agradar o consumidor, nem temos uma sala VIP para os que forem mais ricos e podem consumir mais. Nós estamos aqui para instruir os crentes na verdade de Deus, para acompanhá-los no seu crescimento espiritual, para instruí-los de modo que sejam agradáveis a Deus, sejam servos de Deus, amem a Deus, orem a Deus, busquem a Deus e glorifiquem a Deus com as suas vidas. Se a igreja deve comparar-se a um lar, nela deve haver disciplina, como um pai disciplina a seu filho. Meus amados irmãos, há pastores por aí que estão colocando um manto sobre o pecado. Querem ser polidos em suas pregações, evitam denominar os pecados, falando só na palavra pecado, genericamente.
selecionam textos da Escritura sobre os quais sempre pregam e nunca pregam sobre outros assuntos da Bíblia que são incômodos aos ouvintes. Como diz a Bíblia, muitos nos últimos tempos não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, procurarão mestres segundo os seus próprios desejos. Meus irmãos, é muito fácil ser pastor como estas pessoas fazem. É muito fácil. Elas não estão nem aí com a condição espiritual dos membros de suas igrejas. Elas não estão nem aí, essas pessoas, esses pastores, com a questão da disciplina dos que estão sendo infiéis. Eles só estão preocupados em aumentar os dízimos nos gasofiláceos, em ver os rostos das pessoas expressando satisfação durante um culto através de dança, gostam só dos parabéns, da mídia, do sucesso, gostam apenas de poder se orgulhar de um templo suntuoso, de uma comunidade imensa, não tem nenhuma preocupação, aborrecimento, senão a preocupação de aumentar, de progredir. Mas eu vou dizer-vos o que é ser um pastor e como é difícil sê-lo. É tão difícil ser um pastor quanto é difícil ser um pai. Agora gradue um pai para uma grande família. Se ser um pai de uma pequena família de poucos filhos é uma dificuldade, então veja numa família imensa. Disciplinar, irmãos, dói. Dói a um pai que tem que corrigir a um filho e muitas vezes dar-lhe uma surra. E dói a um pastor ter que disciplinar o crente que peca, confrontá-lo, adverti-lo. Muitas vezes sendo mal compreendido, muitas vezes sendo recriminado, criticado. É difícil. Acaba com um sono de noite muitas vezes. Não é à toa que Timóteo tinha constantes enfermidades no estômago. Gastrite, enfermidade de pastor, é coração e estômago. Era de Timóteo, porque Timóteo era um homem preocupado com a obra de Deus, preocupado em que se formasse uma comunidade que honrasse o nome do Senhor, que glorificasse o nome do Senhor. Um pastor tem que ter paciência para esperar que coisas sejam resolvidas pela mão invisível de Deus. Porque muitas vezes, se ele toma uma atitude, se defende muito do que está fazendo, se explica muito, ele tem que falar de mais alguém que vai entrar na história e outros vão defender e a confusão vai ser grande. Ele mostra sabedoria fazendo o que deve, mantendo-se calado, aguentando as críticas e esperando que a mão invisível de Deus resolva lá na frente. É preciso fé, é preciso confiança, é preciso paciência, é preciso amor, é preciso acreditar na providência de Deus. Meus irmãos, governar bem aqui não é o ativismo empresarial, é acima de tudo espiritualidade, é acima de tudo relacionamento com Deus. Isso aqui envolve algo difícil de se fazer e os que governam bem devem ser reconhecidos, dignos de duplicada honra, de dobrada honra, como diz o apóstolo Paulo. E Paulo diz, principalmente, os que trabalham na palavra, os que labutam na palavra e no ensino. Eu gosto da expressão labuta. Que os que labutam, os que trabalham, os que se afadigam na palavra e no ensino, os que governam bem, sejam dignos de duplicada honra, e principalmente os que governam bem, e além disso, estão labutando, estão lutando na palavra e no ensino. Eu gosto da palavra labuta, sabe por quê, irmãos? Porque ela mostra que aquele que ensina, ele está lutando para que as pessoas aprendam. Ele está lutando para que as pessoas entendam, para que as pessoas assimilem. Alguns entendem aqui labutar na palavra e no ensino como uma coisa puramente acadêmica. Estão lá nas bibliotecas, lendo muito livro, pesquisando, vendo o que é que o grego diz, o que é que a história diz. Eu não vou dizer que isto aqui não esteja envolvido, mas está aqui, um homem da vida secular também o faz. Tem que ser alguma coisa mais do que isso.
O homem da vida secular, ele dá a sua aula, talvez na sua faculdade, se ele for um professor, alguma coisa assim, e ele diz, fiz meu papel, fiz a minha parte, mas aqui a Bíblia está falando de um pastor, irmãos, que não quer só cumprir o seu dever, dando a informação, ele quer que as pessoas aprendam, ele se envolve com as pessoas, ele tira-lhe as dúvidas, ele as acompanha, ele quer que elas amem a verdade, entendam a verdade, isto é labutar na palavra e no ensino. Alguém diz, pastor, por que a Bíblia diz principalmente os que labutam na palavra e no ensino? Porque havendo vários presbíteros, então nem todos necessariamente terão que dedicar-se ao ensino. Alguns poderiam, por um princípio de divisão do trabalho, dedicar-se ao governo, enquanto outros se ocupariam mais de ensinar. Quando Paulo fala dos bispos a Timóteo, ele diz, devem governar bem a sua própria casa, de outro modo não cuidarão da casa de Deus. Isso é condição imprescindível, e ele diz aptos para ensinar. Não diz que ensinem, mas que sejam aptos, preparados, se for necessário, que ensinem. Mas pode acontecer de alguns pastores estarem mais ligados às atividades administrativas, disciplinares, enquanto outros se dedicam especificamente ao ensino, à labuta. Por isso Paulo destaca, diz, os que governam bem sejam dignos de duplicada honra, principalmente os que labutam na palavra e no ensino. No versículo 18, Paulo diz que esta duplicada honra envolve o reconhecimento de um ponto de vista material. Ele diz, porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Está ordenado aos que pregam o Evangelho, que vivem do Evangelho. Paulo diz, se eu plantei coisas espirituais, como não poderei eu colher coisas materiais? Portanto, meus irmãos, aqui está justificado que um obreiro, alguém que está na obra, seja remunerado, seja agraciado pela comunidade, do ponto de vista material, por fazer a obra. Mas eu quero aqui me deter numa outra coisa. Há dois textos citados, porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. A primeira citação, não ligarás a boca ao boi que debulha, ou seja, não vá prender a boca do boi que está trabalhando, deixa ele comer enquanto está lá. Essa primeira citação está no Antigo Testamento, está no Pentateuco, nos 5 livros primeiros de Moisés. Mas a segunda parte, que de igual modo é associada à Escritura, digno é o obreiro do seu salário, está nos Evangelhos. Quando Jesus envia os apóstolos, ele diz que eles vão ser ajudados, não deveriam levar ouro nem prata, que lhes seria providenciado auxílio, e ele então diz, digno é o obreiro do seu salário. Paulo, quando escreveu a Timóteo, citou como sendo Escritura, tanto o Velho como o Novo Testamento. Obviamente o Novo Testamento não estava encerrado, a própria carta de Paulo a Timóteo iria compor o Novo Testamento. O cânon não havia sido encerrado, mas os evangelhos já estavam escritos. O que Justino chamou, Justino, pai da igreja, de a memória dos apóstolos. A memória dos apóstolos eram os 4 evangelhos, que muito cedo já existiam em meio à cristandade, e Paulo chama uma passagem do Evangelho de Lucas, aqui, de Escritura. Note, irmãos, que os documentos que compõem o Novo Testamento têm a mesma autoridade que os do Antigo Testamento. Note que havia o reconhecimento de que escrituras neotestamentárias estavam sendo formadas, porque Paulo chama a parte do texto do Evangelho de Lucas de Escritura e coloca ao lado de um texto do Velho Testamento. Os liberais acreditam que o Evangelho de Marcos tenha sido o primeiro dos evangelhos.
dos sinóticos, que Mateus e Lucas teriam se baseado no de Marcos. Porque o de Marcos tem passagens que aparecem no de Mateus e no de Lucas. Mas os ortodoxos acreditam, e eu creio que eles estão com a razão, que não foi o de Marcos o primeiro, o de Marcos foi o último. Ele tem passagem de Lucas e tem passagem de Mateus, porque quando foi feito, foram colhidas partes de Mateus e parte de Lucas. O evangelho de Mateus foi destinado aos judeus. O de Lucas, companheiro de Paulo, aos gentios. O de Marcos, que selecionou parte de Mateus e Lucas, mostra a unidade entre judeus e gentios num só corpo, que é a igreja. Segundo os escritos de alguns pais, o evangelho de Marcos foi feito por Marcos e Pedro. Pedro os teria utilizado os evangelhos de Lucas e de Mateus num dos seus discursos em Roma, que, catalogados por Marcos, ensejou o surgimento do evangelho de Marcos. E o de João veio depois, diferente dos três sinóticos. Enquanto que Mateus, Marcos e Lucas enfatizam a vida de Jesus, seus milagres, suas ações, o evangelho de João enfatiza seus discursos, seus diálogos, sua palavra. É, portanto, bem diferente dos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas, os três semelhantes. Sinóticos, porque semelhantes. Eu vos digo, irmãos, que a Bíblia, o Novo Testamento, tem a autoridade dos apóstolos. Assim como o Antigo Testamento teve a autoridade dos profetas. Mateus era um apóstolo, escreveu um evangelho. João era um apóstolo, escreveu um evangelho. Alguém diz, e Marcos e Lucas, pastor? Marcos escreveu o seu evangelho sob a autoridade de Pedro. Se você ler na primeira epístola de Pedro, vai ver o seguinte, no capítulo 5, verso 13. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Portanto, quando Pedro escreveu a primeira epístola, ele estava com Marcos ao seu lado, a quem ele chama de filho. Lucas, nós sabemos pelo livro de Atos, era companheiro de Paulo, o acompanhava. O médico amado, como Paulo o chamava. E portanto, meus irmãos, o evangelho de Lucas foi escrito sob a autoridade de Paulo, de Mateus sob a autoridade de Pedro, ou melhor, de Marcos sob a autoridade de Pedro, e Mateus e João eram apóstolos. Por isso que os 4 evangelhos eram chamados de a memória dos apóstolos. E Paulo cita a memória dos apóstolos. Paulo cita um trecho do evangelho de Lucas e o chama de escritura. Ele reconhece aqui tanto a legitimidade do Velho como do Novo Testamento. Se os judeus aceitam a validade do Velho e não do Novo Testamento, um herege dos primeiros tempos, Márcio, dizia só valer o Novo Testamento e somente uma parte dele, os escritos de Lucas e de Paulo, e ele desprezava as escrituras do Velho Testamento. Nós não podemos aceitar a tese de Márcio e rejeitar o Velho Testamento. Paulo aqui, citando o Velho e o Novo para demonstrar uma verdade só, mostra a sintonia entre a Escritura em todas as suas partes. Há pessoas que estão por aí defendendo a existência de mulheres pastoras. Alguns nem creem na Bíblia, a grande parte. Dizem que todos os textos em que Paulo fala da submissão da mulher ao homem são ou interpolações, é o que diz Martin Dreher, coisas acrescentadas à Bíblia posteriormente, ou então eles dizem que aí Paulo não falou sob inspiração, mas expressou a cultura de sua época, falou como um machista. Há outros, entretanto, que aceitam a validade de que a mulher está submissa ao homem dentro do lar,
mas dizem que a mulher pode ser pastora na igreja. Esses aí não estão percebendo que eles estão colocando em posição antagônica o Velho e o Novo Testamento, o Deus da criação e o Deus da redenção. Deus não é contraditório, não pode negar-se a si mesmo. As estruturas da igreja não se contrapõem às estruturas do lar. É o que governa bem em casa que deve cuidar das coisas de Deus. São os pastores que têm os filhos em sujeição própria, que devem governar a casa de Deus. Não há menção à pastora na Bíblia. Isso é secularismo, é feminismo, é heresia, meus irmãos. Não há um Deus para a criação e um Deus para a redenção. Não há um Deus do lar e outro da igreja. Não há um Deus do Velho e um Deus do Novo Testamento. Há um só Deus e Ele não pode negar-se, Ele não pode contradizer-se. Nós aceitamos o Velho e o Novo Testamento. Chamamos as Escrituras de palavra de Deus, e chamamos tudo que está na Bíblia de Escritura. Não dizemos apenas que a Bíblia contém a palavra de Deus, dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Não há erros nela, não há interpolações nela, não há expressões culturais de uma época que não estejam claramente definidas como tal. Nela, a Bíblia, quando traz alguma coisa relativa a uma época, o diz. Exatamente porque é inspirada, ela distingue informações regionais de informações eternas. Até quando ela fala do que era daquele tempo, ela fala de modo inspirado, porque o revela que é daquele tempo e não é verdade eterna. A Bíblia sagrada, meus irmãos, é a palavra de Deus, é a autoridade final em assuntos espirituais, é a nossa única regra de fé e de prática. E uma igreja que quer sobreviver, um pastor que quer merecer esse nome, tem que pregar esse livro de ponta a ponta, tem que pregar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e tem que se firmar na palavra eterna até o fim. Aleluia. Verso 19: não aceites acusação contra presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. O pastor, irmãos, desagrada a muitos, e por fazê-lo, ele pode ser objeto de difamação, calúnia, injúria. Pode-se inventar coisas contra ele. Por isso que Paulo é cauteloso e diz a Timóteo: não aceite acusação, senão com 2 ou 3 testemunhas. Há pessoas que gostariam de ter o pastor a favor de sua causa e ele não está. E aí eles partem para a linguagem agressiva, para interpretações errôneas de suas ações. E Paulo diz a Timóteo: seja cauteloso, não aceite acusação, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos. Se por um lado, o pastor deve ter o benefício da inocência, não se deve aceitar acusação contra ele, senão devidamente provada. Por outro lado, uma vez comprovado o seu erro, uma vez que ele também seja contumaz, ou seja, não tenha se arrependido, sua repreensão, Paulo diz, deve ser pública, para que haja nos outros temor. Obviamente não se vai repreender publicamente aquele que se arrependeu, mas aquele que é rebelde, para que haja temor, na presença de todos. No verso 21 diz: conjuro-te, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, não fazendo por parcialidade. O pastor, irmãos, não deve agir aqui com parcialidade. É o que diz o apóstolo Paulo. Parcialidade nos dois lados. Ele não deve ser precipitado para aceitar acusações, e nem amedrontado quando for a hora de repreender. Há pessoas que não dão para ser pastores, não dão.
E eu não vou nem dizer que não seja porque elas não estejam prontas para repreender, mas é porque elas se apressam por acusar quando pressionadas. Há pessoas que, por exemplo, se houver acusação contra alguém, elas não têm a paciência de esperar que as provas apareçam, porque todos estão pressionando-a para fazer alguma coisa, e ela tem que fazer alguma coisa para mostrar que faz. Há líderes, irmãos, sem autoestima, que estão mais preocupados com os que os outros pensam deles do que no que Deus está pensando. E eles às vezes são duros, mas não por espiritualidade, são duros para agradar um grupo que está euforicamente esperando que ele seja duro com alguém. E nessa hora, irmãos, o pastor tem que ser firme também para não ceder às pressões da massa, para não ser precipitado para agir porque as pessoas querem que ele haja. Por outro lado, se for a hora de agir, ainda que seja contra todos, ele tem que agir. Tem gente que espera que o pastor seja um fantoche manipulado pelo conjunto. O pastor tem que ser um homem orientado por Deus. Se Deus mandar, ele vai, ainda que todos estejam contra ele. Se Deus disser, fica, ele fica, ainda que todos estejam revoltados, porque ele não foi. Jesus é o melhor exemplo. Disseram a Jesus, teu amigo Lázaro está enfermo. Jesus disse, muito bem. E continuou onde estava. Passaram-se dias até que Lázaro morreu. Se Jesus estivesse preocupado com o que pensavam dele, ele teria ido imediatamente. E eu tenho pregado sobre o amor recentemente, falei tanto sobre o amor. O meu amigo Lázaro está doente. Se eu não for agora, todo mundo vai dizer que eu estou me contradizendo, que eu prego o amor e não vou. Jesus pareceu frio. Ele ouviu a notícia e não fez absolutamente nada. Esperou 2 dias, deixando Lázaro morrer. Por quê, irmão? Porque Deus não disse para ele ir, o Pai. Porque ainda não era chegada a hora de ele ir. Quando chegou a hora, ele foi. Porque o desígnio do Deus eterno não era que Lázaro fosse curado, era que Lázaro fosse ressuscitado. Sendo curado, talvez alguns creriam, mas ressuscitado de 4 dias, muitos creriam. Meus amados irmãos, é preciso agir pela direção de Deus. E Paulo diz, conjuro de diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo, dos santos anjos, dos anjos eleitos, que tu hajas assim, não fazendo parcialidade, que tu guarde estas coisas diante de Deus. Lutero tinha uma expressão em latim que ele chamava corandel, que quer dizer diante de Deus. O crente, dizia ele, deve estar diante de Deus. Deve viver nesse mundo diante de Deus. Esse princípio está toda hora na Bíblia. Moisés disse a Faraó, quando o Faraó disse, se me vires outra vez morrerás, ele disse, bem disseste, não vou ver mais o teu rosto. E depois desse episódio, Moisés viu o rosto de Faraó, mas o que ele queria dizer era o seguinte, a partir de agora eu não olho mais para ti, eu olho para Deus. E ele saiu do Egito pela fé, como quem vê o invisível. Quando Elias entrou na casa de Acabe, ele disse, vive o Senhor perante cuja face estou. Para que Acabe não o amedrontasse com seus soldados, com a sua imponência, ele diz, Acabe, sabe de uma coisa, eu não estou diante de ti não, nem estou te vendo, eu estou diante do Senhor. Quando rangeram os dentes contra Estevão, pegaram em pedra, Estevão disse, eu estou vendo o céu aberto, e
viu o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Ele não viu homens com um ranger de dentes, ele não viu pedras, ele viu o Todo-Poderoso. Quando, meus irmãos, Jerusalém estava sitiada, o moço do profeta disse: profeta, olha aí, como é que nós estamos? O profeta disse: Senhor, abre os olhos desse homem para que veja. E ele então viu carruagem de fogo, os anjos do Senhor, aleluia! Por isso Paulo diz a Timóteo: conjuro-te diante de Deus, do Senhor Jesus e dos santos anjos. Meus irmãos, o crente está olhando, é para anjos, é para Deus, é para Jesus. Ele não está ligado no mundo visível, ele está ligado no mundo invisível. Ele pisa na terra, mas ele está vendo o céu. Aleluia. Visão espiritual. Que Deus nos dê visão espiritual, irmãos. Que Deus levante homens com visão espiritual. A ninguém ponhas a mão precipitadamente. Não ordene qualquer pessoa pastor. Nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Paulo diz a Timóteo: não participa dos pecados alheios. Não seja conivente com o pecado. Meus irmãos, um pastor não deve ser conivente com o pecado. E se o pecado se generalizar numa congregação, o pastor tem que sair de lá. E qualquer membro também. Quando o pecado for institucionalizado, o nosso dever é sair fora. Smith Wigglesworth disse uma vez: estive entre os irmãos de Plymouth enquanto eles amavam a palavra. Quando passaram a amar a letra morta, eu saí de lá. Fui para o exército da salvação enquanto eles pregavam euforicamente o evangelho e ganhavam almas. Quando só quiseram saber de movimentos sociais, de filantropia, ele disse: eu saí de lá. Meus amados irmãos, quando o negócio cai e ninguém quer ajeitar e todo mundo se conforma com a coisa caída, sai fora! Sai dela, povo meu, para não seres participantes dos seus pecados. Para não seres participantes dos seus pecados. Está numa igreja que tem mulher pastora, saia dela. Está numa igreja onde o pastor diz que é certo mulher usar batom, brinco, andar de calça comprida, saia dela. Está numa igreja onde se adota o rock evangélico, saia dela. Está numa igreja onde as pessoas estão dançando sensualmente, saia dela. Está numa igreja onde as pessoas, meus amados irmãos, estão no pecado, saia dela. Saia dela. É a ordem de Deus. Respeite as pessoas. Não as fira. Seja pacientes com os que não têm luz. Porque ao servo do Senhor não convém contender. Mas ser paciente para com todos na esperança de que Deus lhes deu arrependimento. Mas se Deus já iluminou, ande na luz que Ele lhe deu. Não participes dos pecados alheios. Paulo dá recomendação a Timóteo para que cuide de suas enfermidades no estômago. Por certo, irmãos, é uma luta ser um pastor de Deus, ainda mais em dias trabalhosos, como Paulo disse a Timóteo. E Paulo ensina também a confiança em Deus. Versículos 24 e 25. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Algumas pessoas pensam, irmãos, que ser espiritual, levar a obra de Deus a sério, é promover uma verdadeira caça às bruxas dentro da igreja. Há pessoas que confundem o que eu estou pregando aqui nessa noite com uma atmosfera de desconfiança recíproca,
Um crente desconfiando do que o outro está fazendo. Um crente vigiando o outro, à procura de encontrar erro no outro para repreender. Que Deus nos livre disso. Viva a sua vida sossegado diante de Deus. Porque as coisas ocultas hão de revelar-se. Não é a sua vigilância que vai revelar, é Deus que ama a sua obra, que não vai permitir que o engano prossiga nela. Paulo diz a Timóteo: Timóteo, cuida das tuas enfermidades do estômago, mas também não fica preocupado demais não. Eu estou te dando essas recomendações, mas fica tranquilo. Porque se tiver alguma coisa oculta, vai aparecer. Se não aparecer nessa vida, na outra vai aparecer. Ou seja, quem garante as coisas acertadas em última instância, irmãos, não somos nós. É Deus. É Deus. Eu presumo o bem de quem eu vejo. Eu presumo a inocência dos meus irmãos. Por isso eu sempre me entristeço quando eu sei de alguma má notícia. Se eu estivesse procurando por ela, não me entristecia porque já estaria procurando por ela. Mas me entristeço porque não procurei encontrá-la. Ela me surpreendeu. Que nós tenhamos, irmãos, o amor. Que tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Que acredita. Mas que não se regozija com a iniquidade. Antes se alegra com a verdade e com a justiça. Vamos ficar de pé. Querido Deus e Supremo Pai, louvamos-te nesta noite por tua palavra viva e eficaz. Eu peço-te, Senhor, que através da tua palavra operes no coração de cada um que aqui veio. Que o Senhor faça com que ela produza o seu fruto. Que seja para a glória de Deus. Santifica para ti um povo, Pai. Habilita para ti um povo fiel. Nesses dias tão difíceis, que o Senhor levante homens e mulheres de integridade, de santidade, preparados para toda boa obra. Eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Podeis sentar, irmãos. Os que têm avisos, qual a oportunidade?